A atualização sobre Eduardo Bolsonaro. O STF mandou investigar Eduardo Bolsonaro por ameaça a ministros que julgam pessoas que tentaram dar um golpe de Estado em janeiro de 2023. O filho do Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, né? E lá ele está articulando sanções, bloqueios e restrições econômicas contra pessoas do Supremo, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia que investigaram e estão julgando os golpistas que tentaram instalar uma ditadura militar no Brasil. Nesse inquérito, o Eduardo Bolsonaro, por estar morando no exterior, poderá se justificar por escrito. E Alexandre de Moraes mandou Jair Bolsonaro dar esclarecimentos sobre o caso em até 10 dias. As ações, publicações e discursos do filho do Bolsonaro estão esticando a corda. Pode até ser proposital para apoiar a narrativa deles de que o Brasil está num regime de exceção. Como se a ditadura militar que a família dele estava pretendendo instalar não fosse ditadura e regime de exceção. Você acha que Eduardo Bolsonaro está fazendo isso de propósito para tentar manter unidos os apoiadores e sustentar a narrativa mentirosa deles? Escreve aqui nos comentários e me segue. Centrão manda recado para Bolsonaro sinalizando que ele pode ser preso até julho. Parece que vazou alguma informação. Fica aqui que eu vou te contar em um minutinho essa história. É o seguinte, Bolsonaro está sendo julgado pelo STF, isso não é novidade, todo mundo está sabendo. Porém, por termos legais, como tem que ser na competência, o final desse julgamento estava marcado para setembro, outubro por aí deste ano. Ou seja, os advogados de Bolsonaro ainda tinham tempo de recorrer, de achar alguma forma de livrar o Bolsonaro das acusações. Mas parece que vazou lá no STF, nos corredores, por ali, informação que tem tanto material contra ele comprovado, mas tanto material que parece que até julho agora sai a sentença. E isso deixou todo mundo alarmado do lado aí da extrema direita, né? Os advogados do Bolsonaro estão todos agora alarmadíssimos. Bolsonaro mesmo entrou em contato com eles hoje pedindo uma reunião com urgência. Não se sabe de onde veio essa informação, mas uma coisa é certa, o Centrão mandou avisar ao Bolsonaro e a seus advogados que essa informação é verídica, que essa informação existe, que pode sim acontecer da ordem de prisão dele sair agora em julho e o julgamento ser adiado, né? O final agora para julho. Risco real de prisão do Bolsonaro nos próximos dias ou nas próximas horas. Eu vou explicar para vocês, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo e compreendam que a prisão do Bolsonaro nunca esteve tão perto. Provavelmente esse é o momento mais complicado dele, até mais complicado que aquele momento em que ele se escondeu na embaixada. O que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, como todos vocês já sabem, mobilizando autoridades estrangeiras para que elas intervenham no Brasil. Mais do que isso, não é intervir no Brasil, é intervir no judiciário brasileiro para impedir investigação contra o pai dele. Ou seja, é um caso clássico de obstrução de justiça. E a investigação começou hoje. A PGR pediu a investigação, o STF aceitou. E preste atenção no detalhe, o STF aceitou e enviou a investigação para o Alexandre de Moraes. Isso não foi por acaso. Não foi por acaso. Eles enviaram para o Alexandre de Moraes porque eles compreenderam que existe uma ligação direta entre o processo que o Bolsonaro é investigado e as ações do Eduardo Bolsonaro. Então a investigação vai ser relativo ao processo que investiga o Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. E a suspeita, que para nós parece óbvio, mas a justiça precisa, né, ter todo o seu trâmite, é de que o Eduardo Bolsonaro esteja utilizando autoridades estrangeiras para fazer essa obstrução. Só que tem um detalhe muito importante aí que todo mundo precisa prestar atenção. O Bolsonaro deu uma entrevista se entregando e dizendo que está mantendo o filho, está ajudando a manter o filho no exterior. Então, só o fato do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos tentando obstruir a justiça para salvar o pai, já poderia ser motivo de prisão preventiva do Bolsonaro. Mas aí o advogado dele poderia dizer, não foi o Bolsonaro, foi o Eduardo Bolsonaro, foi o filho. Mas nesse caso específico, existe uma ligação entre os dois. Então, quando sair o possível mandado de prisão, não vai sair só por Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele já fugiu, está nos Estados Unidos. Dificilmente vai ter como pegá-lo. A questão é, o Bolsonaro está em solo brasileiro, ele está aqui em território nacional. E o Bolsonaro, obviamente, é o maior beneficiário de todo esse esquema que eles estão montando para tentar obstruir a justiça. Então vocês podem ficar esperando, porque nas próximas horas ou nos próximos dias, vai depender também de como a investigação vai acontecer. Então vocês já podem se preparar, porque nas próximas horas ou nos próximos dias é muito possível, existe a chance real,
de nós acordarmos com a notícia de que o Bolsonaro foi preso, com a notícia de que a Polícia Federal bateu de manhã cedinho na porta dele. Isso é uma coisa real, não é uma suposição, nem uma coisa pouco provável de acontecer, é uma coisa muito provável de acontecer. A prisão dele nós já sabíamos que iria acontecer. Só que se ele ficasse quietinho, sem atrapalhar as investigações, ele provavelmente seria preso lá para o final do ano ou no início do ano que vem. Demoraria mais ou menos uns 6 meses para a prisão do Bolsonaro, levando todo o trâmite devidamente. Só que está claramente havendo uma tentativa de utilizar a autoridade estrangeira para obstruir investigações. Então a prisão do Bolsonaro deve acontecer já. O Alexandre de Moraes, inclusive, ele é uma das vítimas. E ele está ali, obviamente, sendo alvo de pessoas que não querem que ele, como juiz, faça o seu trabalho. E nós bem sabemos que o Alexandre de Moraes é um cara que não tem medo de agir. Quando precisa agir, ele age. Então, a prisão do Bolsonaro é muito provável que aconteça muito antes do final do processo. Deve acontecer já, porque eles estão tentando impedir a investigação. Então, vamos preparar aí o churrasco, já comprem já a picanha, já comprem já roupa para o evento Bolsonaro na cadeia, porque vai acontecer logo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no perfil, não se esqueçam de curtir, compartilhar, porque na hora que o Bolsonaro for preso, aqui nós vamos mostrar logo de cara. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir o ex-presidente Bolsonaro por suas falas, dizendo que financia a viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. E ele toma outra decisão e abre um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro, em uma postagem, está desafiando aí o presidente Lula. Abre aspas aqui para Eduardo Bolsonaro. Se o governo Lula quiser comprar a briga de Moraes e mergulhar o Brasil numa disputa contra os Estados Unidos, onde, notoriamente, os Estados Unidos é o lado mais forte, isso vai ser uma decisão que a gente tem que deixar claro, que é uma decisão do presidente Lula, escreveu Eduardo Bolsonaro. Vamos aqui para a próxima notícia, galera. Moraes mandou a Polícia Federal ouvir o ex-presidente Bolsonaro sobre ele ter afirmado ser o responsável financeiro pela manutenção do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A PF tem 10 dias para interrogar o ex-presidente Bolsonaro, segundo ordenou Moraes. Tomou a decisão ao aceitar um pedido aí feito pela PGR. E para fechar, galera, Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. A PGR, né, fez a manifestação e Moraes aí acabou aceitando. E aí, galera, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tá bem complicado aí, né, para o deputado licenciado, né, galera, que está lá nos Estados Unidos. Fechou o tempo pro Bananinha, hein? A PGR, Procuradoria-Geral da República, requisitou ao STF a abertura de investigação para saber o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Nitidamente, nós temos o crime de conspiração, temos o crime também de formação de quadrilha, organização criminosa e, por fim, no mínimo, e isso sendo bem otimista, nós temos o crime de coação no curso do processo. Ele tenta articular diversas autoridades para tensionarem junto ao STF e junto ao Brasil para que os processos não avancem, que as investigações não sejam feitas. A gente pode aqui pensar até em tráfico de influência. Enfim, ele tá lascado, sabe por quê? Porque o relator desse pedido da PGR é o ministro Alexandre de Moraes. Vai, O Xandão. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Governo Trump disse que não acredita que Lula irá vencer novamente em 2026 e que aposta que mesmo que o STF prenda Bolsonaro, Bolsonaro será solto pelo novo presidente, que será da direita. Fica comigo que eu vou te contar essa fofoca rapidinho. Quem disse isso foi o representante da Casa Branca de Donald Trump. Aquele mesmo que há uma semana atrás falou que a Casa Branca estava estudando sanções para colocar em Alexandre de Moraes e também alguns ministros do STF. Perguntaram para ele se ele acreditava que, se essas sanções viessem a existir, se isso ia ajudar Bolsonaro a não ser preso. Ele disse o seguinte: não, nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que mesmo colocando sanções nos ministros, tanto Alexandre de Moraes e nos outros do Brasil, ainda assim eles irão julgar e condenar Bolsonaro, porque é o poder deles. Eles podem fazer isso lá dentro. Mas o que nós acreditamos é que em 2026 Bolsonaro vai ser solto, porque o presidente que está lá agora, que é o Lula, não tem forças para ganhar a eleição em 2026. E ele perderá para um candidato da direita. E esse candidato, após ganhar, vai mandar libertar
Jair Messias Bolsonaro. É isso que a Casa Branca tem apostado. Os bolsominhos passando vergonha mais uma vez. Viram aí? Eduardo Bolsonaro será investigado. Vai ser investigado por causa da saída dele lá para os Estados Unidos para ficar lá tentando contra o Brasil. Vai ser investigado, viu? E o príncipe das trevas vai ter que prestar esclarecimentos. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Os bolsominhos a semana toda nas redes sociais dizendo que o Xandão ia sofrer sanções, que o Xandão teria os cartões de crédito bloqueados, as contas bloqueadas. E o que é que acontece? Xandão vai investigar o Eduardo pouca coisa. O príncipe das trevas vai prestar esclarecimentos. E só tem 10 dias, hein? Tem que cumprir nos 10 dias, senão... Eu venho todo dia nesse canal aqui dizer que a família Bolsonaro é burra. E vocês ficam me criticando, não é? Mas, gente, qual o nome que se dá a uma família que cria provas diárias contra ela mesma? Me diz, qual o nome que nós podemos dar a uma família que ela cria prova todos os dias contra ela mesma? A PGR acabou de indiciar Eduardo Bolsonaro. E o STF acatou, aceitou. Agora, pasmem, adivinha por quê? Porque ele acabou de fazer uma live nos Estados Unidos dizendo o seguinte, que quanto mais o STF e o Supremo avançarem na questão de condenação de Bolsonaro, mais os Estados Unidos vai botar pressão e sanção em cima deles. Você sabe o que é isso? Você sabe como é que se classifica isso? Coação no curso do processo. Dentro do direito é chamado disso, de coação do curso do processo. Ou seja, ele está fazendo uma chantagem com os ministros. Se vocês condenarem meu pai, já está tudo conversado aqui nos Estados Unidos. Eles vão sancionar vocês. Se vocês não condenarem meu pai, vocês não serão penalizados. Ou seja, ele está afirmando que os Estados Unidos e que a direita estão chantageando o Supremo, colocando pressão, interferindo no julgamento. E isso é crime. Crime! E o que aconteceu? A PGR agora entrou com um processo contra ele. Alexandre de Moraes acatou. É uma família incompetente que cria provas contra ela mesma todos os dias. Aí vem reclamar nas redes sociais que estão sendo perseguidos. Por favor, vamos ser um pouco mais inteligentes, não é? Família Bozo. Bom, saindo agora do trampo, né? Fui impactado com a notícia que foi pedido, né, a investigação ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho louvável que a justiça finalmente aqui tá se mexendo a respeito disso. A audácia desse cara de ir pra fora do Brasil. É um mamateiro folgado. Mamateiro do Estado. Vai pra fora do Brasil mancomunar contra o país. O que merece uma pessoa dessa? Isso só prova que eles nunca andaram ao lado da democracia. Queriam mesmo implantar um regime ditatorial no Brasil. Agora, eles são tão idiotas, tão imbecis, essa família Bolsonaro, que o Bolsonaro estava achando o quê? E os filhinhos dele? Que ele lá nos Estados Unidos, os militares iam dar golpe aqui e ia deixar ele tomar o poder depois. Tem que ser muito trouxa mesmo, né? Tomara mesmo que o Bananinha vai pra cadeia. Assim que ele pôr o pezinho dele aqui no Brasil, que é isso que ele merece. Traidor da pátria. Lesa pátria. E a aventura conspiratória e intimidatória de Eduardo Bolsonaro contra as instituições brasileiras lhe rendeu um problemão aí com a justiça e já está nas mãos do Alexandre de Moraes, né? Porque a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigar essas ações de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E esse pedido da PGR caiu logo no colo do Alexandre de Moraes. A PGR também pede para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido para explicar essa ação de Eduardo Bolsonaro, já que o próprio Bolsonaro já disse várias vezes nas redes sociais que ele está bancando essas ações criminosas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, inclusive com aquele PX que ele recebeu dos imbecis que mandaram para ele, né? E agora ele vai ter que explicar para o Alexandre de Moraes. Embora seja uma ótima notícia a possibilidade de uma punição contra esses canalhas que ficam traindo a nossa pátria, que fica conspirando contra as nossas instituições brasileiras, atentando contra a nossa democracia, contra a nossa soberania,
confesso para vocês que eu não fiquei muito empolgado com essa notícia, porque a nossa legislação, ela favorece, ela dá impunidade para esse tipo de canalha. O PL, por exemplo, já está articulando ali a sustação da ação penal, algo parecido com o que tentaram fazer para beneficiar o Alexandre Ramagem, e não deu certo. Só que no caso do Eduardo Bolsonaro pode sim dar certo, essa ação pode sim ser barrada pela Câmara, porque os crimes atribuídos a ele foram cometidos durante o seu mandato, depois da sua diplomação, né? E embora ele tenha abandonado seu mandato, ter ignorado os votos que recebeu e ter se mandado para os Estados Unidos, ele ainda é deputado. Já poderia ter perdido o mandato assim que ele decidiu abandonar o cargo, mas não, tá só licenciado para ir articular contra a nossa nação lá nos Estados Unidos. Mas ele ainda é deputado, ele só parou de receber ali o salário, mas é deputado e sim, talvez o Supremo Tribunal Federal aceite um pedido da Câmara ali para enterrar essa ação contra ele, e aí você já sabe, né? Só vai servir de munição para ele ficar se vitimizando nas redes sociais. Então, se for para dar mais munição para esse tipo de canalha, então que deixasse quieto, né? Então que deixasse quieto. Ou tenha certeza de que ele vai ser punido, ou então fica quieto. Porque, ao meu ver, eu nem sou jurista, não sou nada, mas eu acho que isso aí não vai dar em nada e ele vai ficar só se vitimizando nas redes sociais, como sempre. Enfim, deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo se gostou, compartilha e siga o canal se ainda não for seguidor do canal Valdex News. Rapaz, o Bolsonaro anda colecionando dor de cabeça essa semana, viu? Notaram já? É uma atrás da outra, presta atenção. Teve general entregando que a tal minuta do golpe não era só para enfeite. Teve também o Fábio Van Garten, aquele advogado deles, pô, dizendo que entre Michele e Lula, preferiam Lula. Resultado, Van Garten foi chutado do PL sem dó. Mas o destaque agora é pro 03. O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, a Procuradoria-Geral da República quer investigar ele por tentar convencer os Estados Unidos a dar uma prensa no judiciário brasileiro. Tudo isso porque, segundo o Dudu, aqui está parecendo uma ditadura. E o pior, ele mesmo falou em vídeo que tem político que deveria ficar bem quietinho, senão ia sobrar para ele. Dudu, salve toque, não é no grito que se resolve as coisas. Aproveita que ainda está valendo o bom e velho Estado Democrático de Direito, aquele que você vive atacando, mas que ainda te garante o direito de ficar conversando besteira. Aproveita, viu? A casa caiu para o Eduardo Bolsonaro. Acabou a palhaçada, pessoal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acaba de solicitar a abertura de inquérito criminal contra o Eduardo Bolsonaro por ele estar conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. São para ser apurados 3 crimes. Primeiro, obstrução de justiça. Segundo, coação no curso do processo. E terceiro, atentado contra a soberania nacional. Porque, segundo a PGR, o Eduardo Bolsonaro estaria nos Estados Unidos conspirando sanções contra o Brasil e o Xandão para poder interferir no julgamento do pai dele, o Bolsonaro, e outros golpistas do dia 8 de janeiro. E esse pedido aí caiu, sabe com quem? Com o Xandão, com o Moraes. Ele que vai decidir se vai abrir ou não aí essa investigação. Eu acho que ele vai abrir. Enfim, pessoal, já era para ter acontecido isso há muito tempo, porque desde o ano passado que deputados bolsonaristas, traidores da pátria, estavam indo aos Estados Unidos buscando sanções para prejudicar o nosso país, o povo brasileiro. Cara, é inacreditável isso. E pior, usando recursos públicos. Mas enfim, foi aberta essa investigação e vamos ver o que vai acontecer. E aí, você é a favor da prisão do Eduardo Bolsonaro? Eu sou a favor. Põe um comentário aí. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim.